Aleluias, glória a Deus, bom domingo, povo de Deus. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Você não pediu uma legiões de anjos, você não pediu fogo do céu. Jesus falou estas palavras e eu trago as palavras de Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Restauração da Alma. Eu creio que a palavra de Deus, ela salva a tua alma, que a palavra de Deus, ela traz vida para a tua alma, porque o Espírito Santo de Deus, ele te dá vida e ele fala as palavras de Deus. É uma presença maravilhosa. O Espírito Santo de Deus, ele te levanta no dia mau, ele te tira do túmulo, porque é poderoso em Deus. Quando teu físico não quer levantar, quando teu físico não quer andar, quando não há mais esperança dentro do cenário, quando a realidade é um caos, quando por obras mal vai parar num túmulo, o Espírito Santo de Deus, ele tira do lugar de morte e traz a vida. Ele tira do lugar de morte e traz a vida. A palavra de Deus vem nos dizer, lá em Mateus, capítulo 26, verso 53. É a paternidade de Deus. Ou você acha que não posso pedir a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então Pedro, pela sua afetividade, tenta impedir o plano de Deus, porque estaria lutando contra o próprio Deus, por não levar em consideração o que Jesus anunciou, o que Jesus falou que aconteceria. Então ele quer usar Pedro de armas físicas para impedir de o seu mestre ser levado e passar por aquilo que era necessário, fazia parte do processo passar. Jesus se coloca no meio dos maus, no meio daqueles que tinham inveja dele e, motivado pela inveja, tinham comportamentos maus. Usaram de toda o seu acesso, de tudo que tinha, para ocultamente arquitetar o mal contra a vida de um inocente. O que Jesus manifestou de comportamento no meio deles foi qual, igreja? Observação, silêncio, confiança em Deus, dependência em Deus, porque você tem que depender de Deus e confiar muito em Deus quando se coloca à disposição. E ali, né, eles foram responsáveis pelas escolhas do que iriam planejar contra a vida daquele inocente Jesus Cristo. Porque eu e você não somos responsáveis pelo que as pessoas fazem na oculta e na nossa frente contra a nossa vida. Mas Jesus, ele tinha consciência. Eu tenho um pai. Eu sei que eu posso pedir uma legiões de anjos. Ou seja, eu não estou desamparado. Eu tenho um dono. Mas ele não usou desse acesso. Também na Bíblia amplificada, que eu também gosto, né? Que é aqui, ó, da Joyce Meyer. É antiga essa Bíblia. Nessa versão diz assim, lá em Lucas, aleluia, capítulo 9, verso 56, nessa amplificada diz, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma, a vida dos homens, mas para salvá-la. Salvar a alma da pena da morte eterna. E dirigiram-se a outra aldeia. Por quê?
Porque no verso anterior, os discípulos, voltando-se, porém, repreendeu-os severamente. Verso 55, e disse: não sabeis de que espírito sois? Não sabeis de que espírito sois? Porque matar, de quem é esse reino? Reino do mal, do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, Jesus, nessa versão aqui, no verso 56, eu vou ler em outra versão só para você entender, né? Porque os moradores não queriam os receber. Então, eles perguntam a Jesus, né? Vamos pedir aí fogo do céu, para quê? Para matar aquelas pessoas. Afinal, era aquele ensinamento, era olho por olho, dente por dente, falando com as minhas palavras e na minha linguagem para eu e você atender. Ou seja, fazer o que o outro faz com a gente, retribuir na mesma moeda. Entendeu? Ou seja, eles não querem não receber, então vamos fazer o seguinte, vamos matar eles. Vamos destruir eles. E Jesus traz ali um ensino, ali Jesus traz uma poda para aqueles pensamentos. Ali eles nascem realmente do Espírito e da palavra. Eles estão sendo ensinados pela própria palavra, ou seja, a não agirem daquela maneira. Então você não pediu fogo do céu, você não pediu a legiões de anjos, mas se colocou no meio. E eu e você não somos responsáveis pelaquilo de comportamentos e de obras que outras pessoas farão contra a minha vida e contra a sua. Esta mesma palavra de Lucas, capítulo 9, versos 55 e 56, na versão NAA, fala assim: mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Não queriam receber? Ok. Enquanto seguiam pelo caminho, aqui é o verso 57. Não, da amplificada tá assim, bem explicadinho, né? Que Jesus, ele não veio... Cadê? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma, a vida dos homens. Ele não veio para destruir a alma, a vida dos homens, mas para salvá-la. Salvá-la que? A alma da pena de morte eterna. E dirigiram-se para outra aldeia, está escrito nessa versão. A palavra que nós iremos ler hoje é Isaías, capítulo 45. Porque Deus vai te tirar desta situação. É a palavra de hoje que Deus anuncia a mim e a você. Deus vai te tirar desta situação. Jesus se colocou no meio dos maus. Jesus se colocou no meio daqueles que tinham comportamentos maus. E eles perseveraram em seu plano, na sua obra, porque agora eles tinham acesso. Por quê? Porque antes Jesus se esquivava, porque não era o tempo, ele tinha missão, ele se daria a conhecer a pessoas, ele mudaria realidades físicas de muitas pessoas, ele mudou a realidade espiritual de muitas pessoas quando ele liberou: perdoados estão os teus pecados, não peques mais, não peques mais. Ele trouxe entendimento para a mente de pessoas e agora, de livre e espontânea vontade, ele se torna acessível. Mas a quem ele vai estar acessível? Quem vai acessar ele? Veja, essas pessoas queriam o mal de Jesus e continuavam ali, observando Jesus, os passos de Jesus, o que Jesus estava fazendo, e agora que Jesus está acessível, não é? Se deixa ser levado, se deixa ser machucado, se deixa ser ferido. Por quê? Porque Jesus sabia, no Getsemane ele já sabia, da obra oculta que eles manifestariam fazendo a vontade do diabo. Fazendo a vontade do diabo. Embora que o diabo, eles estivessem realizando um desejo do diabo, aquele mal, aquelas feridas, Deus transformaria em bem. Porque eu e você, por causa dessa renúncia, desse sacrifício, dessa entrega voluntária, vivemos os resultados
que a bênção, o nome Jesus Cristo carrega, que a vida dele carrega. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu trouxe um louvor, Restauração da Alma sempre tem louvor. Embora que sempre tenha os direitos autorais, espero que meus irmãos permitam e não bloqueiem no YouTube. Mas por isso que às vezes eu louvo, porque se eles vierem a bloquear, vocês pelo menos vão saber a letra, né? Mas a palavra o hino é: Deus vai fazer maravilhas hoje, aqui. Deus vai fazer maravilhas. Porque a soberania de Deus, ele age na situação. Ele deu um tempo de cativeiro ao seu povo. Esse cativeiro tinha um tempo. E chegava o tempo deles saírem daquele cativeiro que foram parar. Jesus, ele foi ao túmulo, mas chegou o tempo, nem antes e nem depois. No momento exato, Deus mandou o anjo, manifestou a sua soberania e ele foi ressuscitado. Porque aquilo que os homens fizeram foi injusto. Aquilo que os homens tramaram foi injusto. E Deus, ele trouxe justiça no cenário. Agora lembra, foi na vida de quem? Na vida de quem não agiu com as próprias mãos, não usou do seu acesso, não usou da sua boca, não usou das suas habilidades para quê? Para matar a alma das pessoas. Jesus não pediu anjo, Jesus não pediu fogo, ou seja, Jesus não matou a alma das pessoas, mas ao contrário, ferido, machucado, orou pedindo perdão ao Pai, mesmo vivendo ali, né, o nosso pecado sobre ele, e ele vivendo ali aquele momento como de abandono do Pai, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele, né, Deus meu, por que me desamparaste? Então, mesmo ele vivendo aquela dificuldade ali numa relação que sempre existiu entre eles, Jesus, ele também, ele dá acesso, alguém que reconhece, que pede perdão, então entra com ele no paraíso, para você ver que eu e você, mesmo ferido, mesmo sangrando, mesmo machucado, podemos continuar frutificando da essência de quem verdadeiramente somos. Somos filhos de Deus e não filhos do diabo, porque é o diabo que mata, que rouba e que destrói. Assim nos lembra o Senhor. Então, deixa eu colocar aqui pra gente esse louvor. Gente, esse louvor é da Cassiane. Deus vai fazer maravilhas hoje aqui. Escuta esse louvor comigo e em seguida vamos ler as palavras de Deus juntinhos para a glória do seu nome, do nome de Deus. Se as portas para você Estão fechadas e você está pensando em desistir, meu irmão, toque nas mãos de Jeová. Só assim você vai conseguir. oh, aleluia! Não se importe com as lágrimas caindo. Saiba que Jesus também chorou. Se você puder, bote o louvor bem alto. Muito Em breve vai passar. continue assim nas Mãos do Senhor. Deus vai fazer Maravilhas hoje aqui. E ordena um anjo forte em seu favor. O inimigo envergonhado vai sair. Sua vitória está nas mãos do Senhor. Deus vai fazer Maravilhas hoje aqui. Todo
acesso mal, toda obra mal será destruída no nome de Jesus. A você que ficou, não pediu anjos, não pediu fogo, e toda obra do reino espiritual será destruída. Nas mãos do Senhor vai perder acesso e o nome de Deus vai ser glorificado. Porque a gente olhava para o cenário e via seres humanos arquitetando, mas nós sabíamos que quem estava por trás era o reino espiritual. Voltei. Ao Senhor A solução. os espinhos no caminho ferem seus pés. Tão cansado, falta fé no coração. Olha, irmão, Jesus está te contemplando. E o anjo está Agindo em seu favor. se o inimigo vier. Não se preocupe, Continue esperando. aos pés no Senhor, glorificando a Deus, sua bênção chegou. Deus vai fazer maravilhas hoje aqui. E ordena O anjo forte em seu favor, o inimigo envergonhado. envergonhado vai sair. Sua vitória Está nas mãos do Senhor. Deus vai fazer maravilhas. Hoje aqui, E ordena o anjo forte em seu favor, o inimigo envergonhado vai sair. sua vitória está. Nas mãos do Senhor. Sua vitória está nas mãos. Aleluia! A sua vitória está nas mãos do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Toda obra manifesta e movida pela inveja. O Senhor me falava quando esse louvor estava tocando agora, nesse segundo momento em que voltei. Será destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode estar sentindo no físico, no psicológico, mas Deus destruirá todo o mal que tem vindo contra a tua vida, contra a tua casa, contra as finanças, contra a saúde, contra os relacionamentos. A você que tem perseverado em esperar em Deus, em confiar em Deus e não tem cedido ao mal, não tem cedido às obras más. Mas Lilian, eu cedi. Arrependa-se, abandone e tenha de Deus misericórdia. Mas tem que haver arrependimento e tem que haver abandono. Porque muitas vezes as pessoas querem o bem de Deus, mas não abandonam as obras más que têm praticado. Leia comigo a palavra de Deus que se encontra em Isaías 45. Isaías 45. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu quero ler essa palavrinha juntinho com você. Palavrinha não, desculpa. Palavras, grandes palavras, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Eu vos falo, é alguém que realmente, se você ficar, se você crer, se você perseverar, Deus trará resultados. Deus trará resultados. Porque você teve fé na sua palavra, porque você não se entregou ao mal. Assim nos diz o Senhor. Sobre Deus não duvide. Deus não é como os homens. Eu aprendi e eu sei que há muito a aprender. E eu sei que isso que eu tenho sido ensinada pelo Espírito Santo,
eu terei que praticar muito mais. Porque quando ele expandir as tendas, quando ele fizer avançar em territórios, não é? Outros espíritos se manifestarão contrários àquilo que Deus quer que o seu povo, que a mensagem e a palavra de Deus venha a alcançar. Mas, contra todo espírito que é contrário à vontade de Deus, o que prevalece é a vontade de Deus, é a sua soberania, é a sua justiça. Então a palavra de Deus diz em Isaías 45, o povo de Deus entrou em um cativeiro por obediência a Deus. Como assim, Lília? Eles eram desobedientes. Mas aqueles que foram estavam obedecendo, se submetendo à palavra de Deus. Então, independente de onde Deus te enviar, mas Lília, como é que eu vou para um lugar idólatra? Como que eu vou para um lugar? Mas é lá, neste lugar, que reis, pessoas conheceram a Deus, levantaram decretos em seu nome. Por quê? Porque se você ama a Deus, irmãos, se você tem de verdade um interno limpo, um interno alicerçado nele, não importa onde você vai, você não vai se corromper. O menino foi o cachorro agora. Meu Derek. Então, não, Derek, fica quieto. Então, como assim, Lilian? Se você vai em um lugar, ai, Lilian, se eu for naquele lugar, eu vou ficar com desejo, eu vou pecar. É porque você não tá limpo. Você ainda gosta daqueles lugares. E eu digo isso por experiências próprias. Sabe? De você estar em um lugar e tudo que mais você quer sair dali. E Deus, deixa eu te dizer, ele manifesta, viu? A soberania dele, ele te tira mesmo. Ele cria situações, você fica até por um tempo, mas ele age ali e tira você daquele lugar. Por quê? Porque a soberania de Deus e a paternidade de Deus protege eu e você. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, trazendo o exemplo da vida conjugal. Você se converteu hoje, você anda debaixo da mesma missão que seu esposo de repente tem um contrato com alguma empresa, com algum vínculo governamental. Essas festas têm coisas que não agradam a Deus, tem pessoas que não estão ali para glorificar o nome de Deus, tem pessoas que estão ali que adoram outros ídolos, mas você está ali, você é um Daniel. Você é alguém que colocou no seu coração que não vai se contaminar. Você é alguém que tem relacionamento de intimidade com Deus, que conversa com Deus, que fala com Deus. E mais, é alguém que pratica as suas palavras, que crê nas suas palavras. Irmãos, não importa o ambiente que você vai. Se Nabucodonosor ele quer adorar um outro Deus, se Nabucodonosor ele quer continuar orgulhoso ou orgulhosa, é Deus que vai tratar, é Deus que vai destruir a soberba, é Deus que vai destruir o orgulho, porque Deus tem os seus meios. Mas o que Nabucodonosor vai ver em mim e você? Um servo fiel, um servo que confia a Deus, um servo que serve com excelência num ambiente familiar, num ambiente escolar, num ambiente governamental, num ambiente de uma empresa, neste mundo. Porque não há nada, me mostra a palavra de Deus, que Deus não possa me proteger. Ah, Lília, mas se eu for lá com meu esposo, se eu o acompanhar, se eu for como uma missão, eu sou um acompanhante e eu tô lá do lado dele, eu vou me contaminar. Eu vou ceder. Porque eu fico pensando, quando tocou lá as flautas, os negócios todos lá, e nem ia começar com essa palavra, mas o Espírito Santo é livre. Eu fico imaginando, só os 3 jovens não se renderam e o restante do povo de Deus, que foi para lá, para a Babilônia. Veja, aqueles jovens, eles tinham dentro deles. Eles foram. Eles viram a imagem. Tocaram lá as músicas, uns negócios que eles tinham que quando tocasse flauta. Deixa eu abrir aqui, já que o Senhor está trazendo. É em Daniel. Quando tocaram, eles não se renderam.
Daniel capítulo 3, né? A estátua de ouro que o rei Nabucodonosor, ele manda fazer. Então, havia um decreto que quando se ouvisse, no verso 4, aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e de outros instrumentos musicais, então, vários instrumentos iam manifestar seu som. Ajoelhem-se. Ajoelhem-se, ou seja, prestem culto. Todos os adorem, todos. Ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Então aqui há um testemunho de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, verso 16. Responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Ou seja, aqui é um homem, aqui é um reino físico, estão dentro de uma cultura, estão dentro de um país, e esse rei, ele faz uma estátua enorme e ele quer que se curvem, que ajoelhem-se, que prestem um culto àquela imagem. E eles estão ali naquele ambiente, mas eles não se dobram ao ambiente. Eles não reproduzem o mesmo comportamento de todos que estavam sendo convocados. Todos devem se ajoelhar e dobrar. Então, eles estão no ambiente, eles estão no meio dessa questão, dessa cultura e desse tempo, mas eles não reproduzem os mesmos comportamentos dos outros que estão no ambiente, que decidiram se moldar, que decidiram se render à cultura, ao ambiente, às ordens, sejam governamentais, sejam territoriais, sejam de lideranças. E aqui não é rebelião, é uma autoridade, mas ó, autoridade, isso aí, não. Eu só adoro a um Deus. Então é isso que o povo de Deus fazia e que era repugnante aos olhos de Deus. Para adorar Maloque, Azera e vários nomes, mas numa linguagem para a gente entender, eles tinham que cometer atos imorais, eles tinham que ter aquela... A sensualidade estava envolvida ali também, danças sensuais, estímulos sensuais estavam ali também. Outra coisa, tinha que haver relações íntimas de sexo explícito. E pior, seus filhos eram colocados dentro de fornos de fogo. Seus filhos participavam desses cultos e eram sacrificados. E ali havia morte. Então, veja, o nosso Deus, ele é um Deus puro. É um Deus de vida. Ele não pede para que os filhos sejam sacrificados. Ele não pede para que eu e você, para conseguir a cadeira, para conseguir o acesso, para ter uma família, que eu e você venha adulterar, que eu e você venha roubar, que eu e você venha matar, que eu e você venha se prostituir. Não! Mas, Lília, essa palavra me condena. Veja, Raabe, ela carregou no histórico dela. Ela tinha uma vida. Até que na palavra está escrito sobre Raabe. Mas ela mudou. Ela ficou posicionada ao lado de Deus, falando em palavras para você entender. A cidade estava condenada. Então aquela prostituta que tinha esse tipo de vida, agora vai habitar no meio do povo de Deus.
Uma mulher pega em adultério e trazida para Jesus por pessoas que também tinham pecados, mas que estavam em oculto e não foi pego no público, queriam apedrejá-la. Jesus não concorda com aquele comportamento, mas Jesus dá a ela uma oportunidade e diz a ela: não peques mais, porque ela está diante do único que pode apedrejá-la, do único que pode condená-la, do único que pode matá-la, mas ele não mata, ele dá vida. Então há esperança. Se você é um perseguidor, um matador, um adúltero, se tornou esta pessoa em Cristo, ele pode te tornar manso, fiel, verdadeiro, sair desse engano, dessa mentira, desse adultério, dessa vida má. Assim diz o Senhor. Se houver arrependimento, abandono dessas práticas, e aí ter de Deus misericórdia, tua alma ser salva, porque a gente morre nesse mundo, e isso é inevitável, todos vão morrer, mas para onde vai a tua alma? Para o céu ou para o inferno, diz o Senhor. É uma escolha, você tem oportunidade. Você é um ser humano que tem oportunidades. Eu olho a palavra de Deus e Deus diz: eles estão matando, eles estão roubando, eles estão jurando falsamente. Depois eles vêm aqui na minha casa como se não tivesse feito nada. Deus fala assim. Eu fico pensando, o que é isso? Isso é tempo para arrependimento. É por isso que eu fico pensando, por que Deus mandou Maria e José pro Egito? Por que simplesmente não matar aquele que queria matar o seu filho? O seu filho carrega um plano imensurável, maravilhoso. Porque todos terão tempo para arrependimento dos maus caminhos. Mas muitos escolherão continuar com essas obras más, com esses comportamentos maus. Jesus veio para salvar o ser humano, para salvar eu e você, para salvar a nossa alma da condenação eterna. Jesus veio para restaurar a nossa identidade em Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança. Essa não é a imagem que Deus deu a um ser humano. De um ladrão, de uma prostituta, Não! A imagem que Deus tem para você, que quer restituir, é a de filho, é a de filha. Mas o filho pródigo, ele caiu em si, contou Jesus na parábola. Ele caiu em si. Ele caiu em si, e quando ele cai em si, ele se arrepende, ele chega humilde, ele reconhece o seu pecado e ele é recebido como filho, é restituído como filho, porque esta é a sua identidade, diz o Senhor. Deus não te criou para viver com os porcos, para comer o que os porcos comem. Então esses jovens, eles decidiram: eu não vou reproduzir esse comportamento. Eu não vou me ajoelhar. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Ó Rei, se o meu Deus, a quem eu adoro, ele quiser, ele pode me livrar tanto da fornalha como do teu poder. Ele pode tanto me livrar da fornalha, dessa situação, como do poder que você está usando para o mal, assim nos diz o Senhor. Porque aqui é um ser humano que carrega uma responsabilidade de governo, de administração, sobre vida de pessoas, e está usando para a sua vaidade. Não se submeteu a mim, não, é? Apoio, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou ligar pro judiciário, eu vou falar com aquele policial, eu vou fazer uma trama, eu vou te colocar na prisão. É assim. É um acesso territorial. Sendo que a soberania de Deus e a paternidade de Deus, porque ele diz: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, eu criei vocês, eu sou o pai de vocês. Então aqueles 3 jovens que estavam em obediência na Babilônia, eles experimentam a soberania de Deus e a paternidade de Deus dentro da situação que aferia morte e sofrimento e perdas territoriais, mas eles não renderam a sua alma a outro Deus, a outro ensino, a outra aprendizagem. Eles perseveraram obedecendo a palavra
Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens. Como era vaidoso. E, vermelho de raiva, tô lendo na versão de hoje, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os soldados mais fortes amarrassem. Não, veja, além de 7 vezes mais a fornalha, bora amarrar. Mas é porque é o Deus que a gente serve. Ele diz, quando passares pelo fogo, as chamas. Isaías 43. Ele diz, quando passares pelo fogo, as chamas. Deixa eu abrir aqui para ser fiel à palavra de Deus, já que ele está trazendo. E foi isso que esses 3 jovens experimentou. Eles experimentou o livramento de Deus. Eles experimentou a paternidade de Deus. Eles experimentou a soberania de Deus, do Deus Pai. Então Deus diz assim, quando você passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. E foi isso que esses 3 jovens experimentaram. E o que aconteceu? No meio da Babilônia, olhando para aquela situação e nada o aconteceu, o rei ficou, uau, que Deus é esse? Falando com as minhas palavras, que anda, que passeia, que entra com eles dentro do fogo. Ninguém contamina o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, verso 26. Aí o rei chegou perto da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles, porque a palavra de Deus te protege. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Então veja o acesso, veja o nome de Deus sendo falado, veja Deus sendo reconhecido, veja Deus sendo conhecido nesse ambiente através da vida desses 3 jovens. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então, o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Agora vejam. Era mal, né? Deus permitiu que a Babilônia invadisse a cidade, não é isso? Deus permitiu que a Babilônia invadisse a cidade e muitos resistiram e não foram, né? Vamos botar para o dia de hoje. Imagina Deus o livre, tivesse uma ordem, destruir todos os templos físicos. Aí você não ia ter como ir a um templo físico. E o que você ia fazer? Hoje nós temos muita liberdade e usamos de rede de várias coisas, porque na verdade estamos orando e agindo no físico com as nossas mãos. Eles não agiram de maneira alguma. Eles se colocaram dentro da situação por livre e espontânea vontade. Não agiram com rebelião, não colocaram suas mãos. Quem colocou as mãos foi Nabucodonosor, que usou todo o acesso e tudo que tinha para, por vaidade, colocar
eles em uma situação de perigo. E Deus, ele trouxe livramento. Então, mesmo que o diabo ele nos coloque, ele arquitete e até use portais humanos que dão acesso a ele, ainda assim, o que prevalece na minha vida e na tua é a vontade de Deus, é o querer de Deus e é o plano de Deus. Veja, a palavra de Deus, pela qual você decidiu morrer, pela qual você decidiu viver, ela protege você. Eles não amaram a própria vida e ganharam vida. Eles não amaram a própria vida e ganharam vida. Então a palavra se manifestou nele. A palavra de Deus se manifestou no físico. Guardou eles. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu, que habita no esconderijo do Altíssimo, que à sombra do Onipotente descansa, que diz, ele é o meu Senhor, ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza. Então, tu não serás atingido. Por que você fala assim, Lili, explicadinho? Porque existe mães que estão acreditando na sua mente em uma mentira. Deus vai me honrar publicamente. Querem as coisas para deleite. Querem as coisas por vaidade. E a esses, Deus não atenderá aos seus pedidos. Mas aos Mordecai, que tem rasgado as vestes, tem que se humilhar na presença do Senhor e buscado em Deus salvação e livramento. Salvação e livramento. Porque tem muita gente que o Espírito Santo falou, eu ia reter, mas eu vou falar, que quer família por vaidade. Não quer família por propósito. Não quer família por propósito. Quer família por vaidade, quer empresa por vaidade, quer ministério por vaidade. E Deus não abençoa esses planos, mas se carregar propósito, carregar o bem e não o mal, o que aconteceu com a vida de Mordecai? Ele prosperou, ele foi honrado, ele recebeu uma posição. Por quê? Porque usaria para o bem do povo que Deus fala constantemente. Eu amo o meu povo. Então, esse rei que você vê assim orgulhoso, vaidoso, depois leia lá em Daniel 4, ele passa por um tratamento de Deus. Deus revela a ele o seu futuro. Ele não ouve o conselho de Daniel de abandonar os maus caminhos, as práticas ruins. E ele, no seu orgulho, diz, com o meu poder, eu conquistei tudo isso aqui. E tudo é tirado dele. E ele reconhece. Eu vou ler só esse versículo, que é Daniel, capítulo 4, verso 36, para você entender que Deus faz. Que Deus, ele abate o exaltado. Que Deus, ele destrói soberba e dá um novo coração. E é nessa fé que nós nos movimentamos, que Deus, ele transforma, ele torna quem não é ainda. É soberbo, mas vai deixar de ser soberbo. É soberba, mas vai deixar de ser soberba. Porque Deus sabe dar um novo coração e um novo espírito. Então a palavra do Senhor diz assim: logo que o meu juízo voltou, isso é ele testemunhando, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. E ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Assim também, para finalizarmos, lá em Isaías 45, a Babilônia, ela tinha uma palavra de que ela iria cair também. Ela agiu mal com o povo de Deus, não é? Porque por mais que Deus estivesse em tratamento, assim, as pessoas são, por exemplo, as pessoas são responsáveis pelo comportamento que vão reproduzir contra a vida um do outro. Amai ao próximo como a si mesmo.
Eles estavam ali, né, na Babilônia, mas ainda assim, não era para eles ter feito aquelas obras da maldade. Então, a Babilônia tinha uma palavra sobre ela. A Babilônia ia cair. E ela se tornaria escrava de outras nações. Então, a palavra de Deus diz que Deus escolhe Ciro para cumprir o seu plano de salvação, seu plano de libertação, de tirar o seu povo daquele lugar de tristeza, daquele lugar de abandono, daquele lugar de rejeição, daquele lugar de injustiça, daquele lugar de obras más. Então, o Senhor ungiu Ciro como rei, ungiu Ciro como autoridade, ungiu Ciro com essa autoridade, com esse poder. Ungiu para quê? Para usar para o seu plano, para usar para a sua vontade. Então, Jesus, ele tem nos ensinado. Nós nascemos para fazer a vontade de Deus. E mesmo sobre obras más, comportamentos más, não venhamos sair da vontade de Deus. Porque o mesmo Deus que permitiu se aproximar também é o Deus que destrói as obras mal do maligno. O Senhor ungiu Ciro como rei. O Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir as obras do diabo. Nos lembra o Espírito Santo de Deus. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze. Deus vai tirar todas as dificuldades para aquele a quem ele ungiu possa acessar, possa cumprir a sua vontade e o seu plano. A vontade de Deus e o plano de Deus. É um ser humano sendo ungido, seja constituído como rei para realizar um plano de Deus. Então ele iria acessar. E quebrarei as suas trancas de ferro. Eu assim, arrebentarei, gente, chutando tudo. Pá! Destruindo tudo que se constituísse como fortaleza e como impedimento. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. A finalidade é que você saiba que eu sou Deus, o Senhor, eu sou soberano, e que o chama, é Deus que está chamando, o chama pelo nome. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel. Esse plano tem uma missão, esse plano tem um propósito. O meu escolhido, o meu povo escolhido. Veja que povo é esse, gente. É por isso que Amã se deu muito do mal. Deixou sua mente ser ali, né, dominada. Veja, olha que povo ele foi se meter. Olha o que Deus diz sobre esses seres humanos. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão. E mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor,
farei isso. Quem fará? Deus. Do céu vem a vitória, a terra se abrirá e receberá, a terra se submeterá e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. O poder soberano de Deus. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro, o que é que você está fazendo? Nem diz, você não sabe trabalhar. Nem diz, você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais, por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, seu Criador, diz, por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos, estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e Deus garantiu a vitória. Aleluia, glória a Deus. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel, vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão seus escravos e, presos com correntes, irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente, Deus está com vocês. E não há outro Deus além dele. O Deus de Israel que salva o seu povo é um Deus que se esconde. O Deus de Israel que salva o seu povo é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhadas. Os que fazem imagens serão humilhados. Todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre. E eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor, que criou os céus, é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz, eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurasse no lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade e o que digo sempre merece confiança. Eu, o Senhor, falo a verdade e o que digo sempre merece confiança. O Senhor Deus diz, venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las. Pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu os salvarei,
pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome. O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão. Deus dará a vitória ao seu povo e eles louvarão a Deus. E todos aqueles que têm a palavra do Senhor declararão que somente eu, o Senhor, posso dar vitória e poder. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença, na presença de Deus. Veja só, é por isso que hoje eu já carrego isso dentro de mim. Não sou responsável pelos comportamentos das outras pessoas, mas sou responsável pelo que eu escolho fazer. E não deixar com que os maus comportamentos de outros mudem a minha essência. A minha essência é filha de Deus. A tua essência é filha de Deus. A tua essência é filho de Deus. E nós estamos vendo que Ele é maior do que qualquer situação que nos prende, que nos impossibilita. Porque Ele age dentro, no físico, quebrando e tirando. Mas Ele diz, você vai acessar. Você vai acessar. É a soberania de Deus e a paternidade de Deus que salva eu e você nas situações. Confie nele, confie na palavra dele e no caráter dele, porque ele não é como um ser humano. Deus é o teu Deus, mas ele também é o seu Pai. Assim te diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.